Então, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, hoje eu vou resolver aqui com vocês as questões de desafio do livro, que a gente combinou de deixar um vídeo para vocês com a resolução, beleza? Então, essa é a primeira parte, né? Aquela parte que nós temos as questões do livro, tá? Então, depois a gente deixou anotado lá no campus para vocês e agora vem a resolução, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos lá. Bora. Aqui. É a questão 52. Ok? Então, olha, na situação esquematizada a seguir, um homem de altura h minúsculo, em movimento para a direita, passa pelo ponto A, da vertical baixada de uma lâmpada fixa num poste de altura h maiúsculo, em relação ao solo e dirige-se para o ponto B. Então, ele está aqui nesse ponto A, né, vai andando do ponto A para o ponto B e depois, né, a sombra dele vai chegar no ponto C. Sabendo que enquanto o homem se deslocava de A até B, com velocidade média de intensidade v, a sombra de sua cabeça, projetada sobre o solo horizontal, se desloca de A até C, com velocidade média que ele chama de v'. Calcule v' em função de hzinho, hzão e a velocidade da pessoa. Então, no caso, né, a velocidade, a pessoa aqui no caso, ele vai percorrer uma distância de A até B, que é igual à velocidade da pessoa vezes o tempo. E a sombra vai percorrer a distância de A até C com a velocidade vc, v', né, vezes t. Tá certo? O que nós vamos fazer? Aqui uma semelhança de triângulos, né? Então eu tenho um triângulo pequenininho aqui, certo? Nós vamos fazer esse triângulozinho e também vamos fazer o triângulo grandão, né? Vamos mudar de cor aqui, só para diferenciar ele, né? Nós vamos fazer esse triângulo grandão aqui, ó. Esses triângulos são semelhantes, né? Porque esses ângulos são iguais, né? Aqui 90 graus, né? Esse aqui é igual a esse, então dá para a gente fazer essa relação. Então, eu vou fazer o triângulo pequenininho. Essa altura pequenininha é o hzão menos a alturazinha. Então, vai ficar hzão menos o hzinho pela base, que é a distância de A até B. A distância de A até B eu posso colocar como a velocidade da pessoa vezes o tempo. O triângulo grandão, eu tenho essa altura, que é o hzão, e a base, que é a distância de A até C, que é o v' vezes t. O tempo é o mesmo, né? Porque enquanto a pessoa se desloca, a sombra vai andando, né? Então, eu posso cortar esses dois aqui. E multiplicar cruzado, né? Então, o v' vai ser igual ao v vezes hzão, e esse h menos hzinho vem para cá, dividindo, né? Hzão menos hzinho. Então, essa é a relação. Repare que a velocidade da sombra está em função de v, hzão e hzinho. Esses três termos, como ele colocou aqui na questão. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, pessoal, vamos para a segunda questão, a questão 55, que fala: um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em determinar o diâmetro de sua imagem nítida, produzida sobre um anteparo por um orifício pequeno, feito em um cartão paralelo a este anteparo, conforme ilustra a figura fora de escala a seguir. Em um experimento realizado por esse método, foram obtidos os seguintes dados: diâmetro da imagem 9 milímetros. Então aqui a gente tem que tomar um primeiro cuidado, né? Vou passar esse valor para metro, né? Que é 9 vezes 10 a menos 3 metros. Milímetro é 10 a menos 3 metros. A distância do orifício até a imagem, que é de 1 metro, e a distância do Sol até a Terra, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então, a gente tem esse diâmetro dessa imagem aqui, a gente tem essa distância aqui, certo? Que é de 1 metro. A distância da Terra ao Sol nós também temos, né? Então, essa distância também é conhecida. Nós queremos saber o diâmetro do Sol. Tá? Vamos chamar aqui de Hzão, aqui de Hzinho, aqui essa distância de Dzinho, e essa distância eu vou chamar de Dzão. Usando, obviamente, o teorema de Thales, né? Então, fica Hzinho sobre Dzinho é igual a Hzão sobre Dzão.
Então, qual é aproximadamente o diâmetro do Sol medido por esse método? Então, o Hzinho, que é 9 vezes 10 a menos 3 metros, o Dzinho, que é de 1 metro, o Hzão, que é o meu objetivo, e o Dzão, que é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então, eu posso multiplicar cruzado, né? Esse Hzão vezes 1, Hzão. 9 vezes 1,5, 13,5. 10 a menos 3 com 10 a 11, 10 a 8. Melhorando a notação científica, eu vou andar uma casa para a esquerda, vai dar 1,35 vezes 10 elevado a 9 metros. Então, a resposta aqui no caso, letra B de bola. Então, pessoal, para poder resolver essa questão, nós vamos... Deixa eu voltar aqui. Usar aqui a tangente, né? Porque a tangente ele é o cateto oposto, que vai ser aqui a altura da pessoa, pelo cateto adjacente, que é a base. Nós vamos fazer a mesma coisa desses dois triângulos, ó. Já que eu tenho o ângulo deles. Então, a tangente de alfa, que vale 60. A tangente de alfa, que é 60, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, pelo cateto adjacente, que é a distância de A até B. Então, eu posso passar para cá, vai ficar que a distância de A até B vezes a tangente de 60 é igual ao H. Se eu fizer o beta, que é 30, então vai ficar a tangente de 30 é o cateto oposto pela distância de B até C, que é o adjacente, né? O oposto é o lado oposto ao ângulo, né? E o adjacente é o lado que está em contato com o ângulo. Então, ou seja, passar para cá multiplicando a distância BC vezes a tangente de 30 é igual ao Hzão. Como aqui tem Hzão e aqui tem Hzão, vou igualar as duas equações. A distância de A até B é a distância que a pessoa andou. Então, é a velocidade do homem vezes o tempo. A tangente de 60, que é raiz de 3, é igual a velocidade da sombra vezes t. A tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, posso cortar t com t, raiz de 3 com raiz de 3. Posso passar esse 3 multiplicando. Ou posso fazer uma razão, né? Para você ver, 3 vezes a velocidade do homem é a velocidade da sombra. Ou a velocidade da sombra dividido pela velocidade do rapaz, do homem, é igual a 3. Ok? Beleza. Vamos para a última. Então, vamos para a última questão, a questão 60 do livro. Então, uma vela acesa de comprimento igual a 40 raiz de 3 centímetros está a 45 centímetros de um anteparo opaco, A1. Então, tem na figura, né, aqui o A1, certo? Dotado de um pequeno orifício, O, situado no mesmo nível da posição inicial da chama, pontual da vela. Então, tem aqui no mesmo nível, a luz sai da vela e atinge um certo ponto. O experimento é realizado no interior de um laboratório escurecido, de modo que um estreito feixe luminoso proveniente da vela atravessa O, indo incidir em um outro anteparo A2, inclinado 60 graus em relação à horizontal, e apoiado a 50 centímetros de A1, conforme ilustra a figura. Tendo-se verificado que, decorridos 2 horas da situação inicial, o comprimento da vela reduziu-se de 15 raiz de 3. Pode-se afirmar que a velocidade escalar média com que o feixe luminoso projetado em A2 percorreu esse anteparo foi em centímetros por minuto igual a... Então, eu fiz o seguinte, vamos analisar a figura, né, de uma outra forma, né? Então, temos aqui a figura, né, do problema, né? Inicialmente, a figura ela está com a vela, né, na mesma direção, certo? Na horizontal, tá? E a luz vem na horizontal, bate aqui nesse ponto, a gente pode dar um nome para esse ponto aqui, sei lá, de X. Depois que a vela vai diminuindo, né, ela vai inclinando, né, então vai bater num outro ponto aqui que a gente pode chamar de Y. Então eu preciso descobrir essa distância que ele percorreu,
tá? Então, para isso, vamos começar o seguinte, encontrando os ângulos, tá certo? Então, eu vou passar aqui uma linha vertical. Então, se aqui é 60, aqui tem que ser 30. Aqui é 90 graus, então quer dizer que esse ângulo aqui é de 60. Então, esse ângulo interno aqui é de 120 graus. Eu vou descobrir esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, que é igual a esse ângulo alfa aqui. Ó. Se você analisar, a gente tem essa altura, que é 15 raiz de 3, e essa base aqui, que é 45. Então, eu posso fazer a tangente, né? Deixa eu pegar aqui esse pedacinho aqui, ó. A tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Simplificando por 3, é por 15, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 3. Ou seja, esse ângulo aqui de dentro, ele equivale a 30 graus. Então, se aqui é 30, aqui é 120, quer dizer que esse ângulo aqui também é 30, porque a soma tem que dar 180. Significa que esse lado aqui de baixo é o mesmo que esse. Se eu descobrir esse lado, eu também estou descobrindo esse outro lado aqui. Ó, tá? Essa distância aqui, eu já sei que é 50 centímetros. Eu vou usar esse triângulo aqui agora, porque eu posso determinar essa altura. A gente reparar, né? Essa altura aqui é 40 raiz de 3. E a gente pode calcular esse cateto, tá? Então, a gente consegue fazer aqui também cateto oposto, né? Pelo cateto adjacente, a gente consegue determinar essa altura. Né? Então, a gente pode fazer aqui a tangente de 30 é o cateto. Vamos chamar essa distância de Z. Eu já chamei esse ponto de X, né? Então, daqui até aqui é o Z. É o Z, que é o cateto oposto, por essa altura, que é 40 raiz de 3. Então, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Vezes, vou passar para cá multiplicando, 40 vezes raiz de 3. Vai ser igual a Z. Então, aqui eu posso cortar raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, dividido por 3. Ou seja, o Z vai ser igual a 40 centímetros. Então, aqui é 40 e aqui é 50. Então, essa distância toda vai ser 90 centímetros. Então, essa distância de x até y também é de 90 centímetros. Lembrando que velocidade é a distância dividido pelo tempo. A distância, 90 centímetros, ele faz esse percurso em 2 horas. 2 horas são 120 minutos. Então, a velocidade, 90 dividido por 120, dá 0,75 centímetros a cada minuto. E voltando, né, no slide anterior, aqui, ó, 0,75, né, corresponde aqui à letra C. Ok? Então, tá aqui a resolução. Então é isso, né? Fizemos aí todas as questões de desafio, né? E aí aguardem para as próximas questões. Um abraço.